Fala aí, galera, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Sou Gabriel Amaral. Quem não me conhece, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração também. Deixa seu like aqui embaixo, vamos embora que o vídeo hoje é complexo e eu mesmo tomo muito cuidado, tá? Eu sempre gosto de destacar isso daqui, eu tomo muito cuidado ao falar de orçamento, ao falar de balanço e etc, porque são assuntos muito técnicos, muito específicos, e eu tomo muito cuidado para não trazer uma informação furada para vocês, não trazer uma informação pouco apurada nesse sentido. Então, tá aqui, já deixo claro por que eu estou gravando esse vídeo depois de um certo tempo, mas ainda num timing legal. Isso porque nesta terça-feira, né, conhecido como ontem, o Conselho Deliberativo do Fluminense votou. Conselho Deliberativo não, né? Uma pequena parcela da galera que se dispôs, que comanda, entre aspas, o Fluminense, mas se dispôs aí dia 29 de dezembro para uma votação em Laranjeiras, enfim, e fazer esse tipo de votação, ou enfim, no caso aparecer online, né? Foi muito pouca a quantidade. Essa galera que comanda o nosso dinheiro dentro do Fluminense, né? Mas enfim, foi votado o orçamento, e um orçamento que tem muitas maluquices. E esse orçamento foi votado. Enfim, vamos lá. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos falar do orçamento. Bem, o que é o orçamento? Para deixar só rapidinho aqui claro para você entender, que às vezes a galera é muito número, eu sei, e eu confundo orçamento, balanço, toda essa confusão. Orçamento é, no início de 2020, né, no final de 2019, o presidente atual do Fluminense, com seu departamento financeiro, tem que apresentar o seguinte: tudo que ele espera receber, tudo que ele espera gastar. E o Conselho Deliberativo olha e fala bem assim, realmente, tudo que espera receber, a gente deve receber, realmente tudo que a gente espera gastar, a gente deve gastar realmente isso. Então, o resultado está aqui e tal, e a gente vai terminar esse ano sem dívida. O objetivo é esse. Óbvio que nem sempre acontece. Isso porque, se a gente pegar para a nossa vida, a gente pode fazer um orçamento, né? Você pode fazer um orçamento, você ganha R$ 2.000 por mês e você tem uma casa alugada que é no valor de R$ 500. Por exemplo, seu salário é 2.000, a casa alugada é R$ 500, você ganha 2.500 por mês, você bota isso no ano e aí você tem ali aquele valor cheio durante o ano. Isso é a sua receita, é quando você espera receber. Já a despesa, você pode botar ali, tanto com luz, né, tanto com compra, né, com comida, tanto de uma viagem, etc. E você vai e equilibra os dois valores. Qual que é o problema do orçamento? É que se você for correto no orçamento, se você não tem contrato para a pessoa que está morando lá no aluguel, lá na sua casa, e ela vai sair em março, você não tem que colocar esse valor todo aqui. Porque pode ser que você não alugue a casa depois. E aí você pagou uma viagem, pagou tudo, vai chegar no final do ano, você não tem dinheiro para fazer compra, porque você contou com aquele dinheiro do aluguel. Isso é que é o orçamento cauteloso. Você não contar com dinheiro que você provavelmente não vai receber. Vamos ver se isso foi feito mesmo no do Fluminense. Para começar, uma receita que foi feita, de fato. O Fluminense projeta para 2021 11 milhões em receita de sócio-torcedor. E eu acho isso válido porque em 2020 o Fluminense conseguiu 11 milhões em receita de sócio-torcedor. Ou seja, faz sentido porque a gente teve um aumento no final do ano. Vamos lembrar, a gente começou com perto de 20 mil sócios, terminou com perto de 40 mil e fez 11 milhões nesse ano. Ou seja, a tendência é que no ano que vem, no patamar aqui de 35 mil, mesmo sem lançar novo programa e etc., é que o Fluminense até de repente supere esse valor das receitas com sócio futebol. Vale lembrar que o Fluminense chegou já no momento a projetar para 2020, né? 10 milhões, incluindo sócio do clube. Isso daqui eu tô falando só de sócio torcedor, tá? Não tô falando um cara que é sócio do clube, que representa uma quantidade muito grande de dinheiro, porque a mensalidade, ao invés de ser 35, como a gente normalmente paga, é cento e pouco e tal. Então, sócio do clube é uma outra categoria, que também é um valor alto, mas sócio futebol, a projeção tá ok. Tá projetando 11 milhões, a gente deve ficar nessa mesma patamar, até um pouquinho acima. Já em relação a patrocínios, foi projetado 30 milhões de patrocínios. E isso me assusta um pouco. Por quê? Porque a gente vê hoje a camisa do Fluminense com muitas permutas. E qual o problema da permuta? O problema da permuta é que ela não entra em dinheiro. O problema da permuta é que ela deixa de sair dinheiro. Então ela tem que aparecer lá na receita. Se ela aparecer na entrada, ela tem que aparecer na saída também. Porque, por exemplo, o Fluminense tem permuta com hotel, para não pagar hotel de concentração no dia do jogo. E o Fluminense tem permuta com empresa de teste de Covid,
tem permuta de ônibus, tem uma série de permutas, mas isso não entra dinheiro, isso não bate 30 milhões. Então, assim, isso me preocupa, essa verba de patrocínio num clube que hoje não tem patrocínios. Não é cauteloso, mas a gente vai ver que esse não é o maior problema de cautela desse balanço, desse orçamento, melhor dizendo. Bem, chegamos a direitos de transmissão. Primeira inconsistência aqui. Isso tudo, o Conselho Deliberativo votou a favor, tá? Viu isso tudo e votou a favor. Foram 8 que votaram contra só. 8 votaram a favor. É essa galera que tá deixando o presidente botar o Fluminense em risco com as receitas. Mas vamos lá. Todo ano, a gente fica em torno de 85 milhões de receita de direito de transmissão. E foi projetado para 2021 85 milhões. Então tá ok, né? A gente fica ali, recebe isso. Isso envolve Brasileirão, envolve Campeonato Carioca, é tudo que é direito de transmissão. Ok? Ok, beleza. Não, porque o Campeonato Carioca, para 2021, não terá o mesmo contrato da Globo. O contrato da Globo do Campeonato Carioca, que era de 18 milhões de reais por ano, e era um contrato que ainda teria mais 3 ou 4 anos, não existe mais. A Globo vai pagar menos. Por isso, para não transmitir, na verdade. A Globo fez um acordo e vai pagar só uma parcela. Ou seja, contar com 85 milhões de reais sem o dinheiro do Carioca, que era de 18 milhões, é muito preocupante. Mesmo que esse dinheiro que a Globo ajeitou ali, né? Vamos lembrar, a Globo fez um acordo de pagar, esses valores não foram revelados, né, mas foram especulados em torno de 30 milhões por 4 anos de contrato, ou seja, entraria ali uns 8 milhões de Carioca. Por mais que o Fluminense esteja vendendo hoje, né, esteja negociando, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo e os pequenos estejam negociando com outras empresas, ninguém vai pagar o que a Globo pagava. 18 milhões para cada clube grande no Carioca era muito dinheiro e estava fora do mercado. E agora a gente está vendo a merda que o Boa Vista fez de estragar esse contrato com a Globo. Até a Globo não estava querendo pagar mais isso, mas tinha um contrato assinado e estava pagando. Com o Boa Vista rompeu o contrato, não existe mais contrato. Ou seja, é perigoso projetar 85 milhões quando uma receita de 18 milhões do Campeonato Carioca não deve existir muito menor. Ou seja, essa é a primeira inconsistência. A segunda é a loucura total para mim. É a maior de todas. Por quê? A receita de premiação. No orçamento, o Fluminense separa isso. O que é direito de transmissão, que é meio que o garantido, né? Só de você jogar você ganha. E o que é o que é premiação. Só para dar um exemplo. Copa do Brasil entra tudo como premiação. Campeonato Brasileiro entra como premiação no orçamento a quantidade de grana que a gente recebe por posição. Mas o que a gente recebe de transmissão, né, de jogos que passam, e aquele fechado, né, que divide igual para todo mundo, isso entra em transmissão. Ou seja, a premiação é só aquele valor que a gente recebe no final do ano, no final da temporada, na verdade, quando entra pela posição que a gente terminar, né? E a gente não recebeu esse valor ainda todo. Tem um destaque que em relação a direito de transmissão e premiação, vai entrar ainda uma graninha de 2020, porque o campeonato só termina em fevereiro, o Brasileirão. Mas esse valor já foi dito pelo Fluminense que ele espera receber cerca de 10 milhões de reais no final de fevereiro. Ou seja, tem um valor a mais nesse ano, porque tem coisa de 2020 que vai vir ainda em 2021. Mas é sempre bom a gente lembrar. Se tem dinheiro que de 2020 que está entrando em 2021, tem dívida de 2020 que vai ficar para 2021. Mas vamos lá para a maluquice da premiação. O Fluminense espera receber 38 milhões de reais de premiação. Isso te assusta? Se não te assustou ainda, deixa eu esclarecer para você. Na matéria do Globoesporte.com, eu achei até uma maluquice que é colocada assim, quer dizer, não pela matéria, né, mas pelo que o Fluminense disse que são premissas modestas. Ou seja, as premiações são modestas. Por quê? Porque o Fluminense espera o seguinte: fase final do Campeonato Carioca, e é sempre bom a gente lembrar, quando você projeta de orçamento, você não projeta título. Isso é o básico. Porque se acontecer, você está projetando quanto que entra de dinheiro. Se acontecer de você não ser campeão, você vai ficar com falta de dinheiro. Se você lembra do exemplo lá do início, da casa que eu falei de você alugar? Você aluga a casa hoje por 300 reais.
O contrato vai acabar em março. Sabe qual é o nível da maluquice de você projetar título? É você projetar que você não só vai alugar a casa de novo, mas como o dobro do valor. Porque é o melhor cenário. E você não pode gastar achando que o melhor cenário vai acontecer. Então isso daqui não é o Fluminense olhando e falando assim, não vou ganhar nada no que vem. Não, é o Fluminense falando, se eu não ganhar nada no que vem, eu ainda tô safo de dinheiro. O problema é que a gente vai ver o que tem aqui. Fase final do Carioca, ok. O Fluminense sempre chega na fase final do Carioca. Se não chegar, é um absurdo. Mas normalmente chega. Ainda mais nesse Carioca agora que vai ter esse regulamento, os 4 grandes devem chegar na fase final. Então, ok, contar com essa premiação. Isso aí tá certo. O Fluminense projeta terceira fase de Copa Sul-Americana. E aí, assim, eu acho justo projetar isso porque a vaga na Libertadores é o melhor dos cenários. A gente não pode projetar o dinheiro da Libertadores já pro ano que vem sem ter a vaga. E se a gente for para a Copa Sul-Americana, o Fluminense, de fato, o que aconteceu em 2020, que foi uma aberração, que foi a gente cair na primeira fase. O normal é o Fluminense caminhar, vamos lembrar aqui, 2009 final, 2013 a gente cai na primeira fase, foi 2014 a gente cai na primeira fase, mas 2017, 18 e 19 a gente vai até as quartas ou semifinal. Então, nosso hábito é chegar pelo menos em oitavas de final, por aí. Terceira fase, estaria ok. A Sul-Americana agora muda de formato. E vai ter uma fase de grupos, que provavelmente essa fase de grupos vai pagar muito mais. Então, essa previsão de terceira fase sul-americana também pode ser primeira fase com fase de grupos agora. Lembrando, o orçamento foi feito antes da mudança. Então, assim, sul-americana, tá ok também. A gente normalmente, se a gente for pra Sula mesmo, não for pra Libertadores, a gente normalmente consegue o que tá descrito aqui. E se a gente for pra Libertadores, melhor ainda, que vai poder ter dinheiro para poder fazer investimento. 10º lugar no Brasileirão. Isso que tá projetado. Premiação. Para vocês terem noção, a premiação do 10º lugar do Brasileirão é em torno de 18 milhões em 2020. Eu acho isso muito arriscado. Sabe por quê? O Fluminense é gigante, é grande, é um time grande, é tetracampeão dessa pocilga desse Campeonato Brasileiro. É um time que habitualmente, nesse Campeonato Brasileiro, o 10º lugar seria uma provisão ruim nesse momento. Qual que é o problema disso? Se a gente olhar o histórico recente do Fluminense, o Fluminense não fica em 10º lugar. 2015, 16, 17, 18, 19. São 5 anos em que o Fluminense não ficou no 10º lugar. A última vez que tinha ficado tinha sido em 2014. E em 2013 também não ficou. Ou seja, como o campeonato de 2020 ainda não terminou, eu posso dizer que dos últimos 7 campeonatos o Fluminense ficou em 10º lugar, na verdade foi 5º, né? Só uma vez, em 2014. Projetar 10º lugar é um risco. É um risco, sabe por quê? Porque se a gente não for bem no Carioca, no Brasileirão e ainda ficar na primeira divisão, vamos dizer, pegar um 15º lugar, a gente recebe 8 milhões a menos. É muito dinheiro, é um desfalque muito grande você chegar no Campeonato Brasileiro dessa forma. Mas você pode dizer, Gabriel, mas 10º lugar tem que projetar mesmo e tal, não é tão complicado de conseguir e tal. Beleza. Aí a gente vai para a Copa do Brasil, que aí é para onde é, assim, a loucura master desse orçamento. O Fluminense projeta 6ª fase de Copa do Brasil, segundo o Globoesporte.com. 6ª fase. Sabe o que significa 6ª fase de Copa do Brasil? Hoje, semifinal. Como mudou ali o regulamento da Copa do Brasil, eles diminuíram fases, esse orçamento provavelmente projeta 6ª fase de Copa do Brasil do regulamento antigo, que seria quarta de final. Sabe qual foi a última vez que o Fluminense chegou nas quartas de final da Copa do Brasil? Exatamente, em 2015. Em 2016 a gente cai pro Corinthians, 2017 a gente cai pro Grêmio, né? Tudo isso nas oitavas, né? Oitavas. 2018 a gente nem chega nas oitavas contra o Avaí, 2019 cai nas oitavas contra o Cruzeiro e 2020 nem chega nas oitavas contra o Atlético Goianiense. Desde 2015. E sabe como que o Fluminense chegou em 2015 nas quartas de final, na 6ª fase? Largando da 5ª. Largando nas oitavas de final já, que foi aquele ano que a gente pegou o Paysandu nas oitavas e caiu, pegou o Grêmio nas quartas, eliminou e caiu pro Palmeiras na semi. Projetar 6ª fase de Copa do Brasil é o maior absurdo. O Fluminense não chega em 6ª fase de Copa do Brasil. Vou até usar quartas de final, né? Não chega em quartas de final. O Fluminense não chega. Não chega. Se chegar é exceção. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque a última vez que o Fluminense chegou 2 vezes nos últimos anos. Quando foi campeão, e em 2015. Sabe quando que a gente foi campeão? Há 13 anos atrás. É óbvio que nesse período tem Libertadores, que a gente não jogou Copa do Brasil, mas é um absurdo você projetar. Tem que chegar? Tem. Eu concordo que o Fluminense tem que ir para as quartas de final. Tem que ir. O que eu não posso concordar com o absurdo que é contar com dinheiro de ir para as quartas de final. E segundo o Globoesporte.com,
o Fluminense projetou o orçamento e vale destacar, ainda foi dito que é um orçamento, isso pelo Fluminense, pés no chão. Meu amigo, se o Fluminense chegar nas quartas de final da Copa do Brasil é pés no chão hoje, eu não acompanhei o Fluminense nos últimos anos. Vamos lá. Para fechar, aqui ainda tem mais uma questão. Eu botei até aqui lembrando. O Flamengo de 2020. Que foi o que aconteceu isso, né? O Flamengo projetava chegar numa série de semifinais e finais, fez um investimento financeiro pesado para isso, não chegou em Libertadores, não chegou em Copa do Brasil e tá com um rombo financeiro que eles conseguem controlar com uma venda de um jogador, alguma coisa assim, porque eles giram muito mais dinheiro. A gente não. A gente não. Bilheteria. Bilheteria, eu falo do que é o maior absurdo, depois eu vou olhar e tem um absurdo maior ainda. Bilheteria. 16 milhões de bilheteria do Fluminense foi o que a gente arrecadou em 2019, já aumentando muito, porque em 2018 tinha sido 10, e a gente subiu em 2019 para 16. Em 2020 a gente não sabe, porque não saiu o balanço e não teve público. Ou seja, em 2019, que foi um ano muito bom de bilheteria, apesar de ter sido um ano muito ruim desportivamente, mas de bilheteria foi um ano muito bom para o Fluminense, a gente arrecadou 16 milhões de reais. Exatamente, a gente arrecadou 16 milhões de reais em 2019. Em 2020, a gente não arrecadou quase nada, né? Porque não teve público. E em 2021, o Fluminense coloca 19 milhões de receita de bilheteria para arrecadar. Isso vários clubes do Brasil estão fazendo, tá? Ceará fez, Fortaleza fez. Isso é um absurdo. Não vai ter vacina até o final do ano para todo mundo, para poder você ter. E quando tinha todo mundo disponível, o Fluminense fez 16 milhões. O Fluminense não vai fazer 19 milhões de bilheteria em 2020 e 2021. Não vai, não vai. Isso daqui é dinheiro que está entrando e vou te lembrar de novo. Se está sinalizando como esse dinheiro vai entrar e no final do ano os gastos e as entradas ficaram quase que equacionadas, e sabe o que significa? É que esse dinheiro aqui, ó, a receita não vai entrar e vai acontecer isso aqui. E boa parte dos gastos são assinados agora em fevereiro, porque é tudo com o jogador, o maior valor é justamente em pagamento de salário. E já assinou, meu amigo. Sabe o que acontece? Chega no final do ano devendo salário. Por quê? Porque não entrou 19 milhões de bilheteria. E boa parte do gasto tem que ser feito. Por quê? Porque já assinou com o Nenê, vai renovar com o Hudson. São gastos. Esses 19 milhões aqui de bilheteria, você pode dividir aí por mês, vai dar quanto? 1 milhão e pouquinho, né? 1,5 milhão, talvez. É isso, é gasto com o jogador, a maioria das vezes. São gastos com o jogador, mas eu não estou falando dos gastos aqui, mas acho válido destacar esse problema. 19 milhões não vai entrar, se entrar 1 milhão é muito. Mas vamos lá. Venda de jogadores. Eu preciso destacar um negocinho. O vídeo já tá bem grande, eu sei, mas eu tô sendo bem específico, bem didático, com informações. Vou lembrar aqui, informações todas elas são públicas. É só a gente pegar para ler. Mas eu sei que eu também não lia isso. Então eu tô fazendo aqui esse resumo para vocês entenderem. Venda de jogadores, o Fluminense projeta para 2021 85 milhões. Em 2019, o Fluminense projetava 70. Não chegou a esse valor. Mas antes é bom a gente destacar que o Fluminense normalmente supera esse valor. Normalmente o Fluminense projeta 40, ganha 60, projeta 60, ganha 100. Normalmente a gente supera esse valor. Só que qual que é o problema? É que normalmente a gente supera esse valor vendendo um monte de jogador. 2017 a gente vende o Wendel, vende Henrique Dourado, não é da base, mas enfim, vende Henrique Dourado, vende Douglas. 2018 a gente vende Ayrton Lucas, vende João Pedro na base ainda. É a mesma coisa de chegar agora e vender John Kennedy, foi vender João Pedro. Olha a maluquice. Vende João Pedro, vende Ayrton Lucas, vende uma série de jogadores em 2018. Em 2019, a gente vendeu uma série de jogadores, mas não recebeu ainda por eles. Evanilson, Gilberto, são jogadores, por exemplo, que a gente já vendeu e não recebeu o valor por eles. A minha dúvida é, esses 85 milhões estão incluídos essa grana de Evanilson, de Gilberto, o repasse de Wendel lá que a gente recebe uma parcela, etc. Porque se esse dinheiro tiver incluído para entrar em 2021 e bater esses 85 milhões, 2020 vai ter um prejuízo absurdo. Porque eu sempre falei, o que diferencia a gente do Botafogo é que a gente vende quase 100 milhões por ano. Essa é a nossa diferença financeira. Agora,
Provavelmente isso não deve acontecer, esse dinheiro de Evanilson e de Gilberto deve estar em 2020, ou seja, o Fluminense projeta vender 85 milhões em 2021, deve alcançar, mesmo em momento pandêmico, porque a gente tem muito jogador da base com moral para ser vendido. Marcos Paulo ainda tem moral lá fora se conseguir renovar, tem Luiz Henrique e ainda tem outros jogadores como André Martinelli, Luan Freitas, que não tem tanta popularidade, mas tem valor financeiro. O que me dá medo, porque a gente deve bater esse valor. Sabe qual é o problema? É que pra gente bater esse valor, a gente desmonta o time. Se a gente desmontar o time, a gente não chega nas quartas da Copa do Brasil, não é 10º no Brasileirão e não tem uma bilheteria alta caso liberasse público. A conta, na lógica, não fecha. E esse orçamento foi apresentado pelo presidente, pela equipe do presidente, e aprovado pelo Conselho Deliberativo. Toda vez que você ouvir de alguém que é conselheiro, pergunta sobre essas contas. Pergunta pra saber o que o cara sabe. Ou se o cara só usa o título de conselheiro, porque eu sou conselheiro do Fluminense. Caguei. Conselheiro era pra ser muito mais dedicado do que um YouTube, mas não é o que a gente vê. Enfim, esses são os números das receitas do Fluminense, que o Fluminense espera receber em 2021. É o que o Fluminense espera receber. E a gente já viu várias inconsistências. Por isso que eu vejo muita gente brigando pelo que o Fluminense vai gastar com esportes olímpicos, com não sei o que lá, e eu já vejo problemas aqui na cara, no que a gente tá planejando receber. O Fluminense está, basicamente, para poder fechar o vídeo, o que o Fluminense está fazendo nisso daqui para ter essa receita de mais de 250 milhões de reais no ano, o que o Fluminense está fazendo nisso daqui, sabe o quê? É você chegar no início do ano, ir na concessionária e comprar um carro, fazendo a parcela ali ao longo de 12 meses, e aí na hora de fazer seu cálculo, você vai ver assim, caraca, comprei o carro. Que merda. Eu vou projetar aqui no meu orçamento que eu vou receber um aumento salarial, que eu vou ser promovido. Ninguém projeta isso. Ninguém projeta isso. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.